E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a CryEngine. Já fizemos aqui uma série de aulas para o canal sobre essa engine que estamos aprendendo. Na primeira parte das aulas, nós aprendemos um pouco sobre a Sandbox, que é o ambiente de desenvolvimento da engine. Depois aprendemos um pouco sobre a linguagem C Sharp. Aprendemos também que podemos utilizar C Sharp em um template C++ e aprendemos a criar a nossa primeira entidade, na verdade, o nosso componente de entidade. Agora nós iremos aprender a criar um componente de entidade utilizando o C++, que é a linguagem padrão da CryEngine. Nós já discutimos, nós já falamos sobre isso. É um pouco diferente de criar um componente de entidade com C Sharp. É um pouco mais complicado o passo a passo, mas é algo fácil de se entender também. Quando criamos um projeto na CryEngine, ele já nos concede a opção, ou melhor, já nos concede um arquivo de componente de entidade já pré-definido. Eu vou criar então um projeto para podermos ver melhor esse arquivo. Eu estou então com a minha CryEngine Launch aberto. Vou clicar aqui em mais New. Eu tenho a última versão que é a 5.6.7. Vou clicar em criar projeto. E aqui nós temos os modelos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o modelo em branco mesmo. Eu vou deixar aqui o nome My Project, ok? E vou clicar em criar projeto. Beleza, o projeto abriu. Eu vou fechar a Sandbox e eu vou navegar até a pasta do projeto. Então eu estou aqui na pasta padrão, onde nós criamos os projetos da CryEngine. Eu tenho aqui My Project. Vou clicar nele e eu não tenho aqui os arquivos, ou melhor, a solução com o código C++. O que eu devo fazer? Eu vou clicar em cima com o botão direito, em cima do arquivo game.cryproject. Clicar com o botão direito e vou clicar em gerar solução. Vai aparecer aqui uma janela do prompt de comando e vai aparecer aqui para gerar a solução. Se for a primeira vez que você está fazendo isso, talvez ele comece a baixar alguns arquivos de SDK, ok? Pode até demorar um pouquinho, mas você deixa baixando. Então você vai clicar aqui, você vai selecionar a versão do Visual Studio. Eu tenho aqui o 2019 e vou clicar em gerar a solução. Então ele vai estar aqui carregando, às vezes pode parar, né? E se o caso não se mexa, você pode apertar Enter para ele continuar. Mas está indo aqui, eu vou pausar e vou voltar quando terminar. Beleza, então a janela do prompt se fechou automaticamente. Então eu tenho aqui a pasta agora soluções. Então eu posso clicar em cima dela e vai ter aqui a minha solução em que eu posso desenvolver, né, para criar todas as minhas entidades, componentes de entidades, etc., ou outros arquivos de jogo que serão compilados e você pode utilizar junto com a CryEngine. Mas eu não preciso vir até a pasta soluções para ver o código de um componente básico da CryEngine. Eu posso vir até aqui, até a pasta code, e eu tenho aqui components. Eu vou ter o player.cpp e o player.h. Eu vou abrir os dois. Eu vou abrir os dois no bloco de notas e você pode ver aqui no player.h que eles têm vários e vários códigos. Pode ser à primeira vista assim um pouco desconcertante porque é muita coisa que vem como padrão aqui para você dar uma estudada, principalmente se você não conhece muito bem C++, assim como eu, pois eu também estou aprendendo. Mas o que eu percebi é que você não precisa utilizar todos esses arquivos ou todo esse arquivo aqui para criar um componente de entidade em branco. Eu queria mesmo era aprender como criar do zero um componente de entidade, sem precisar copiar todo esse código. Então eu tenho aqui o player.h e o player.cpp. Eu fui estudando um pouco, fui tirando código ali, código aqui e fui testando. E eu vi então como é possível criar um componente em branco com C++, tirando todo esse código aqui em excesso que já nos é dado pela CryEngine. Eu vou mostrar para vocês como é esse código, mas eu vou fechar aqui
e eu vou abrir a solução. Eu vim aqui em Solutions, em Win64, e vai ter aqui o game.sln. Eu vou abrir ele, e vai abrir o Visual Studio, e assim nós teremos todos os arquivos da CryEngine. Com o Visual Studio aberto, eu posso ir até Project aqui. Na verdade, em gerenciador de soluções, se não aparecer, você pode clicar aqui no lado, vai ter gerenciador de soluções. Então você pode ir até a pasta Project e vai ter aqui os arquivos, na verdade a pasta chamada Components. Aqui nós teremos nosso player.cpp e o nosso player.h que vimos aberto no bloco de notas. Você pode, então, para criar um novo componente, você pode clicar com o botão direito aqui em cima da pasta Components e clicar em adicionar novo item. Clicar em novo item. Nós primeiro iremos adicionar o arquivo de cabeçalho, depois o arquivo CPP. Então eu tenho aqui arquivo de cabeçalho e você pode colocar o nome que você quiser no seu componente. Por exemplo, posso colocar aqui My Game Component. Você irá criar então um novo componente de entidade. E aqui é importante colocar o local. Veja que o local aqui não é o mesmo local onde se encontra os arquivos player.cpp e player.h. Esses arquivos se encontram, eu vou abrir aqui novamente, se encontram em Code Components. E aqui está marcando para salvar em outra pasta. Então nós iremos clicar aqui em procurar. E eu vou até o meu projeto e vou selecionar Code Components e eu vou colocar aqui, selecionar essa pasta. Então eu cliquei e eu vou adicionar o meu novo componente na pasta de componentes. Eu vou clicar em adicionar. Então agora eu já tenho aqui o meu mygamecomponent.h, que é o arquivo de cabeçalho. Vou clicar e vou adicionar também o arquivo cpp e vou colocar aqui gamecomponent.cpp e já está aqui na pasta components. Vou clicar então em adicionar, lembrando que aqui o arquivo .cpp, o arquivo de definição. Então vou clicar aqui em adicionar. Bem, o componente básico da CryEngine se resume em poucas linhas. Eu tenho aqui o meu Notepad++ aberto e eu tenho aqui o modelo de arquivo de um componente básico, certo? Sem muitos códigos, sem nada. Você pode ver aqui que é bem diferente o arquivo de cabeçalho básico de um componente da CryEngine para o arquivo de cabeçalho nos concedido pela CryEngine, certo? Então eu tenho aqui esse player.h, que é o arquivo de cabeçalho, que se encontra aqui também no projeto player.h, que a CryEngine já coloca para estudarmos. E eu tenho aqui o arquivo mycomponent.h, que é um arquivo também de componente, mas que ele é básico do básico. É o arquivo que eu consegui fazer aqui estudando para ficar bem mais fácil de se entender, ou melhor, de como saber como é um código de componente do zero. Então, o que é que você vai precisar? Nós temos aqui a diretiva pragma 11, que já vem também aqui quando você cria o seu mycomponent.h, o seu arquivo de cabeçalho. Já tem aqui o pragma 11, eu vou aumentar aqui o zoom, vou colocar 200%. E você vai ter que colocar então esses 4 include. Eu vou copiar aqui e vou colar no meu arquivo de cabeçalho. Então nós temos esses 4 includes: o crycore, static instance list.h, o cry schematic env elements env component.h, o cry entity system e entity component.h e o cry schematic env inv registrar.h. Então nós temos esses 4 include e agora eu preciso criar uma classe que herde de entity component. Então eu posso copiar aqui e eu vou colar aqui embaixo. Então nós temos aqui class myComponent, que será o nome do seu componente, que aqui vai ser o mesmo nome do arquivo. Então é my
Game Component, que herda de Entity Component. Então nós criamos aqui a definição da classe. Depois nós teremos os construtores, ou melhor, o construtor e o destrutor da minha classe, que vai ter o mesmo nome aqui da classe. Você também pode colocar, se eu não estou errado, você pode colocar aqui igual default. Default é igual default. E aqui também, se eu não estou enganado. Então você pode colocar assim também. E voltando mais uma vez para o meu arquivo aqui, nós temos este método estático que retorna nada, é do tipo void, que temos aqui o nome reflectType. Esse método você pode vê-lo também no arquivo player.h, que já vem para nós para estudarmos. Então eu vou aqui abrir o arquivo player.h e se eu descer um pouquinho aqui, eu vou encontrar esse método reflectType. Esse método é necessário para podermos desenvolver corretamente o básico do nosso componente. Então você precisa criar ou melhor, você precisa colocar esse método static na sua classe. Então você pode até copiar, se você quiser, você copia aqui no player.h e você pode ir até no arquivo de cabeçalho e pode colocar o método reflectType. Aqui vai ter esse argumento que você vai passar o nome da sua classe. Então você vai pegar aqui MyGameComponent e você vai colocar aqui, certo? Então já está, o erro já foi corrigido. Agora você vai precisar colocar um ID único para o método reflectType. Aqui na verdade para o método setGuide. Então você pode vir até o Visual Studio, nós temos aqui criar guide. Você pode selecionar esse formato 4 aqui, formato de registro, clicar em novo guide e pode copiar. Então você pode chegar aqui agora e dentro das aspas você pode colocar esse novo guide, que é o identificador único do seu componente. Então nós copiamos aqui o método reflectType do player.h mesmo, que é do mesmo modo que está aqui no meu arquivo de cabeçalho que eu criei, certo? Então você pode colocar o reflectType no seu arquivo de cabeçalho. O arquivo de cabeçalho já está preparado para você criar qualquer componente, ok? Então é o arquivo de cabeçalho básico aqui para você criar um componente. Agora nós iremos para o arquivo de definição, que é o arquivo .cpp. Então eu tenho aqui o cabeçalho e no arquivo .cpp eu tenho aqui dois include, que eu vou até o Visual Studio em myGameComponent.cpp eu vou colar aqui. Então eu tenho o include stdafx.h e o myComponent.h, que na verdade é o nome aqui do meu arquivo myGameComponent.h. Então eu vou copiar aqui e vou colocar o myGameComponent.h. Então beleza. Para finalizar, eu só preciso colocar esse bloco de código em um namespace. Então eu vou copiar aqui e aqui eu estou no meu arquivo, né, base, modelo. Eu vou copiar esse código e eu vou colocar aqui, vou colar esse código no meu arquivo CPP. Então eu tenho esse namespace aqui que eu criei, que é um bloco namespace, e dentro eu vou criar um método estático chamado registMyComponent. Na verdade, esse método ele vai ter o nome do seu arquivo. Então vai ser registMyGameComponent. Então vou apagar aqui MyGameComponent. Será o nome do seu arquivo. E aqui embaixo eu vou passar. Veja que eu tenho aqui o método static void registerMyGameComponent e aqui embaixo eu tenho o cryStaticAutoRegisterFunction, que eu passo aqui o meu método estático. Então eu vou colar aqui o nome do meu método estático. Aqui você verá que é necessário colocar também aqui embaixo o nome da sua classe. Então é MyGameComponent.
Component. Você pode copiar também esse bloco de código indo até player.cpp, vai ter aqui esse namespace também do mesmo modo. Então você pode clicar em player.cpp, chegar aqui nesse namespace, copiar e você só vai mudar o nome do método. Em vez de register player component, vai ser register e você vai colocar o nome da sua classe. Do mesmo modo, você vai alterar aqui embaixo, colocando o nome da sua classe. E aqui também você vai passar o nome do novo método que você editou. Feito isso, nós temos então o nosso arquivo de definição e o nosso arquivo de cabeçalho para a criação de um componente de entidade básico. Eu peço então que vocês façam o seguinte: criou esse arquivo, salve como modelo, assim fica bem mais fácil, é só copiar e colar. Eu já tenho aqui no meu computador os meus modelos, o mesmo que eu fiz agora, que é o myComponent.h e o myComponent.cpp, lembrando sempre de alterar na parte que for necessário, no nome, na parte que pede a troca do nome da classe. Então, salve como modelo. Também vou deixar disponível aí para você o meu arquivo em C++, caso você queira utilizar também como modelo. E agora nós podemos ver se está funcionando. Eu vou salvar aqui, eu vou fechar o player.h, player.cpp. Vou até gerenciador de soluções, vou fechar aqui o projeto. E aqui nós temos editor, Game Launcher, Game Server. Eu vou clicar em cima de editor com o botão direito. Vou clicar em definir como projeto de inicialização. Aqui, em vez de debug, eu vou colocar profile. E agora eu vou clicar em depurador local do Windows. Antes de clicar, na verdade aqui, antes de clicar em depurador local do Windows, você vai até compilação e vai clicar em compilar solução, certo? Compilou a solução, agora você pode clicar em depurador local do Windows e a CryEngine irá abrir. Eu carreguei aqui o level e eu vou selecionar qualquer entidade. Selecionada, eu vou clicar em adicionar componente e veja agora que o nosso componente que foi criado, o MyGameComponent, já aparece aqui na CryEngine. Ok? Então, eu espero que tenha gostado da aula. Lembre-se de curtir e de se inscrever no canal se você está gostando para as próximas atualizações. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.